Por que escondes tua face de mim? É uma fala de Jó, capítulo 13, versículo 24. Olá, meus amados irmãos que nos acompanham aqui pelo podcast do Café Expresso, do seu canal do Café Católico. Tudo bem com você? Viu o podcast passado? Seja bem-vindo. Se não acompanhou, dá uma olhadinha lá. Na semana passada, nós tínhamos o primeiro podcast falando sobre essa busca do homem, a busca de contemplar a face, o rosto de Deus. Lembrei no final, e hoje digo de novo, mantenhamos os olhos fixos em Cristo Jesus. Bem, como nós já sabemos, o homem é um ser aberto para o infinito. O homem é um ser aberto a uma profundidade e a uma imensidão imensuráveis, até por ele mesmo. O homem tem uma tensão interior que faz aspirar por distâncias inalcançáveis. É uma busca interminável de uma plenitude que nunca chegará. O único capaz de concentrar as forças do homem e acalmar as suas quimeras é o único, é Deus. Diz então o salmista no seu Salmo 62: Ó Deus, Tu és o meu Deus, por Ti madrugo, minha alma tem sede de Ti, minha carne anseia por Ti como terra ressequida e esgotada, sem água. Pois, meus irmãos, meus queridos amigos nessa jornada, nesse podcast, é notório que nossa alma tem sede. Deus nos fez abertos à eternidade porque de lá nós somos. Perguntado outra vez, mas se nós vamos morrer e acabou, por que essa infinitude? Aí onde está a questão, nós não fomos criados para a finitude. Deus não nos fez para sermos finitos. Deus nos fez para a sua companhia eterna, como homens e mulheres, para vivermos no amor de Deus. O amor de Deus no Espírito Santo não tem fim, também nós não. Uma vez nascidos e vivendo pela graça, nós não passamos mais. Quanto mais treinamento, mais e melhores os resultados quando nós rezamos. Nessa constante abertura, desse mesmo modo, temos uma alma com capacidades que podem estar eventualmente adormecidas por falta de treinamento. Mas a oração é o treinamento que desperta a alma para uma amplitude, para a imensidão e para a profundidade da criação, a nossa criação. Por que fomos criados, afinal? Veja como tantas vezes o salmista vai dizer que quer ver a face de Deus. Diz então no Salmo número 87, versículo 15: Por que, Senhor, repelis minha alma? Por que ocultais vossa face? É a mesma fala de Jó, um desejo de ver a face de Deus. Porque a face de Deus é o resplendor, é a beleza, é a forma mais augusta que um ser humano possa contemplar de beleza. No Salmo 26 ele também fala, versículo 8, ele fala: Fala-vos o meu coração, minha face vos busca, a vossa face, ó Senhor, eu a procuro. Meus irmãos, a nossa alma tem sede de Deus. Poucas coisas nos farão sentir
a realidade da graça, como essa abertura na oração para o encontro com a face do Senhor. Contemplar o olhar de Cristo, contemplar a face do Senhor. Meus irmãos, Deus se fez homem. Ele fez questão de ser o desejo de tantos outros, que era contemplar a face de Deus. Em Jesus, nós a temos. Na face de Jesus, como ele disse a Felipe, quem vê ao Pai, quem me vê, vê ao Pai. O desejo de Moisés, o desejo de Jó, o desejo do salmista foi justamente traduzido, escrito ou encarnado no seio da Virgem Maria. Em Nazaré veio a nós. Veja, meus irmãos, o rosto de Deus invisível agora no homem visível. É Jesus essa face. Nós podemos até ficar pensando, como eu já falei no outro podcast, que as pessoas ficam dizendo que Deus é isso, Deus é aquilo, é uma energia, é um sentir-se bem. Não, Deus tinha uma face. Deus tinha um rosto. De tanto o homem ficar desejando encontrar a face dele, ele tem uma face, ele se mostrou. A face dele é a face de Jesus. Mas qual é essa face de Jesus para nós que estamos há 2000 anos do evento salvífico temporal? No momento temporal. Porque a salvação não parou, meus irmãos, viu? Falaremos disso em outro momento. A salvação não parou. O sacrifício da cruz não parou. A salvação de Cristo é como um evento que é realizado num cenário e nós estamos dentro de um trem-bala. Todos nós que olhamos pela janela do trem-bala vemos o evento salvífico e passamos. Mas para aquele que chega, que está a 10 vagões de nós, ele vai contemplar também. E assim sucessivamente as outras gerações. O evento de Cristo, a salvação, é atemporal, é eterna. Ele escreveu na terra a escritura da eternidade. E ele traduziu, ou ele manifestou, colocou em nossas almas essa eternidade pelo Espírito Santo em nós. A nossa sede, meus irmãos, o paraíso, a nossa sede do paraíso, ela agora é saciada quando bebemos na oração. Quando vamos, meus irmãos, comprovando na Bíblia o que o autor do Salmo, ele que diz que está sequioso, como a terra ressequida, mas ele diz também, assim como a coça que corre para a fonte das águas, é a sua sede, no Salmo 41. Também diz no Salmo 118, levanto no meio da noite como um amante, para estar com o seu amado. Jesus, na verdade, rouba as horas de descanso e de sono e vai para os montes passar a noite com o Pai. Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso mestre. A nossa alma, embebida pelos sacramentos de Cristo na sua Santa Igreja, refletem isso exatamente. É o momento parado diante do sacrário, contemplando a beleza e a estontura. Vamos dizer assim, meu Deus, como pode um Deus tão grande fazer esse pedaço pequeno de pão, colocar-se num tabernáculo, permitir ficar ali ser adorado? Meus irmãos, quando no Evangelho narra que Jesus foi esbofeteado e não negou a outra face, ele não negou nem ao malvado a face dele. Imagina você que tem sede
Imagine você que tem desejo de falar com Jesus. Você que todos os dias na sua angústia clama, mesmo que sem com as palavras corretas, mas diz: meu Deus, por quê? Por quê? Todas estas respostas estão diante da face de Jesus. Primeiramente, na sua santa igreja. Vai lá, vê, é Jesus. É Jesus no batismo, que lava os nossos pecados e nos convida à vida eterna. É Jesus no sacramento da penitência, que nos perdoa. É Jesus no sacramento da Eucaristia, que está lá, face a face. Vemo-no num pedaço de pão. Meu Deus, que coisa! Quem não tem fé jamais vai alcançar. Mas agora, a gente já não pode mais dizer que Deus não mostra sua face para nós. Cada encontro da nossa alma com a sua palavra, como eu tenho citado aqui, o livro de Jó, o livro dos Salmos, todos esses momentos são para mostrar que em nós há uma necessidade de uma experiência mais profunda com a face de Jesus. Pela experiência diária, quem quer que tenha tratado intimamente com o Senhor a sós por alguns dias, ainda que de forma ordinária, depois do intervalo do trabalho, na hora do almoço, ele sente, você sente, eu sinto um atrativo que nos arrastará para o encontro com Jesus, com o nosso Deus. Com maior intensidade, as orações e os sacramentos serão um festim para quem se sentirá cheio de Deus. Deste modo, Deus vai se tornando cada vez mais intenso, mais atrativo, que nos sustenta com maior força para Ele, enquanto o mundo e a vida vão se povoando de Deus. Meu irmão, quanto mais a gente reza, mais a gente povoa a nossa vida de Deus. É assim. Deus é o nunca bastante. É o nunca bastante o nosso Deus. Quanto menos a gente reza, menos vontade a gente tem de rezar. Mas quanto mais a gente reza, Deus é o nunca bastante. Essa fala que eu falei, né? Deus é o nunca bastante, é uma fala de São Francisco de Assis, né? Para o irmão Leão, né? Ele fala isso. Veja, vou concluir esse podcast de hoje para que você possa rezar também comigo e cada vez mais ficarmos mais íntimos da presença de Jesus. Procure, meu irmão, a igreja, Procure contemplar uma imagem de Jesus crucificado, procure contemplar a Jesus lá no sacrário. Fique lá quietinho, se não souber dizer o que dizer, fique lá paradinho só. Fique lá paradinho, só olhando. Contemple. Vamos à oração. Ó Trindade eterna, és um mar insondável em que, quanto mais me aprofundo, mais te encontro. E quanto mais te encontro, mais te procuro ainda. De ti jamais se pode dizer, basta. A alma que se sacia em tuas profundezas te deseja sem cessar, porque sempre está faminta de ti. Sempre está desejosa de ver a tua luz em tua luz. Poderá dar-me algo mais do que dar-te a ti mesmo? Tu és o fogo que sempre arde sem jamais se consumir. Tu és o fogo que consome em si todo o amor próprio da alma. Tu és luz acima de toda luz. Tu és vestido que cobre a nudez, o alimento que alegra com a sua doçura a todos que têm fome. Reveste-me, ó Trindade eterna, reveste-me de ti mesma, para que eu possa, esta vida, na verdadeira obediência e na luz da fé,
com o que embriagaste a minha alma e assim ser feliz. Oração de Santa Catarina de Sena. Até um próximo encontro, na próxima semana, com seu Café Católico Expresso. Te aguardo. Tchau.